Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que bom estarmos aqui para mais um devocional, para mais uma vez, de maneira perseverante, nós meditarmos na palavra do nosso Deus. Nessa ocasião tão importante, eu gostaria de convidar você para que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós vamos meditar na história que está descrita ali a partir do versículo 35 ao versículo 41. E gostaria que meditássemos nessa ocasião no seguinte tema: sossegai. E o propósito desse tema é que você aquiete o seu coração, é que você esteja com o coração sossegado no Senhor, independente da situação ou das circunstâncias que estiverem acontecendo ao seu redor. Vamos ler o texto bíblico para ver o que ele tem a nos dizer? Versículo 38 de Marcos, capítulo 4. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Que texto precioso, que texto maravilhoso da palavra de Deus. Tão importante que aparece em todos os evangelhos, tão importante que também, através dessas passagens bíblicas, um hino de muita importância dentro do nosso cantor cristão, hino de 328, Sossegai, que leva o mesmo tema da nossa devocional, foi escrito inspirado nessa passagem. Pois bem, essa passagem ela nos narra algo muito importante. Os discípulos tiveram uma experiência muito forte com Jesus mediante uma grande tribulação, mediante um grande momento de dificuldade os quais eles passaram. O Evangelho de Marcos ele é o mais antigo dos evangelhos. E no Evangelho de Marcos, Marcos traz um detalhe importante. No versículo 35 ele vai dizer: ao anoitecer, ou ao entardecer daquele dia. E o que é interessante, depois de um dia inteiro onde Jesus havia ensinado a palavra de Deus às multidões e aos seus discípulos, Jesus sobe no barco e convida os seus discípulos para que pudessem atravessar o mar da Galileia para a outra margem do mar. A outra margem era a região de Decápolis, uma confederação de 10 cidades que ficava à margem do mar da Galileia. Interessante que eles entram e enquanto eles estão no meio do trajeto, uma grande dificuldade acomete aqueles discípulos e Jesus estava com eles. Que interessante, nós também recebemos um chamado do Senhor para segui-lo. E no meio da trajetória da nossa vida, quantas dificuldades nós enfrentamos? É possível que agora, nesse presente momento, as dificuldades elas não só estão presentes na sua vida, mas é possível que elas tenham se intensificado ainda mais. E além das dificuldades ao nosso redor, muitas vezes estas tem abalado o nosso coração, como abalou o coração dos discípulos naquele momento. E assim como os discípulos, muitas vezes o meu pensamento e o seu pensamento pode ser o pensamento que eles tiveram. Mestre, o Senhor não se importa com aquilo que está acontecendo comigo? Mestre, o Senhor não se importa com a minha situação? Essa foi a postura que eles tiveram, e pode ser a nossa também. Mas olhar para um texto desse, nós podemos resgatar princípios, nós podemos resgatar lições que vão nos ajudar no momento de tribulação, para que o nosso coração permaneça sossegado diante do Senhor.
Olhando para esse texto, quais são as lições que nós aprendemos? A primeira: em meio às dificuldades que estivermos enfrentando, não abra mão de clamar por Jesus. Em meio às dificuldades, não abra mão de clamar por Jesus. No momento em que a tribulação começa a cometer aqueles discípulos, o texto diz que Jesus estava presente com eles. Isso nos ensina que não é pelo fato de Jesus estar conosco, presente em nossas vidas, nós não vamos passar por dificuldades. Naquele dia o Senhor permitiu que aquelas dificuldades o alcançassem, mas é interessante que eles clamaram ao Senhor. E ao clamar, o texto diz que Jesus, despertando do sono, os ajudou. Em meio às lutas, precisamos perseverar em oração, precisamos clamar ao Senhor, precisamos buscar a face de Jesus, precisamos implorar pelo seu auxílio, precisamos pedir por a sua ajuda. E se assim o fizermos, como aqueles discípulos, nós com certeza seremos abençoados. Irmãos, o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouve os nossos clamores. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus estava ali e aparentemente ele estava em silêncio, mas nunca inerte, nunca desatento às necessidades dos seus discípulos, nunca desatento à dificuldade que o seu povo estava passando naquele momento. Muitas vezes em nossas vidas, mediante aos problemas, parece que o Senhor está silencioso, mas é nesses momentos que devemos buscar, nesses momentos que devemos pedir ao Senhor, pedimos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude, e assim nós receberemos a ajuda do Senhor. Pelo seguinte: o Senhor está sempre atento às nossas orações, sempre atento às nossas dificuldades. Se não fosse assim, meus queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela jamais nos chamaria a ter uma vida de oração, a buscar por ajuda ao Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos diz assim: cheguemos com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia nos momentos em que mais precisarmos. Eles estavam precisando, e naquele momento, ali no meio daquela tribulação, dentro daquele barco, eles foram ao trono da graça, buscaram clamar por Jesus, e Jesus os atendeu. Que bom saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, que nós podemos colocar em prática para que o nosso coração esteja sossegado diante das lutas, devemos acreditar no poder que há em Jesus. É bem verdade que nesse período do ministério de Jesus, os discípulos estavam aprendendo quem de fato Ele era. E quando olhamos para uma porção das Escrituras assim, nós vemos algo interessante. Nós vemos nesse texto aqui a natureza de Jesus, a dupla natureza de Jesus, aquilo que nós chamamos de natureza hipostática de Jesus, ela sendo mais uma vez demonstrada a seus discípulos. O que quero dizer com duas naturezas, com a natureza hipostática? Jesus, 100% homem, Jesus, 100% Deus. O texto diz que Jesus os convida, mas no momento que Jesus está com eles, Jesus está cansado pelo dia que ele já havia tido. Então Jesus dorme, algo natural ao ser humano. Em outros textos nós vamos ver que Jesus tem sede, Jesus tem fome. E o que eu quero dizer com isso? Jesus sabe o que é padecer, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe o que nós como humanos sentimos. Mas esse texto é maravilhoso porque ele mostra que Jesus homem, mas mostra Jesus 100% Deus. Nos mostra que até
a natureza, ela está sujeita à palavra de Jesus, ao poder de Jesus, porque foi através da sua palavra que todas as coisas vieram a existir, foi através do seu poder que ele sustenta, que ele sujeita todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus é Senhor e Rei. E naquele dia, os discípulos viram que para Jesus não há situação difícil, por todas as coisas estão sujeitas ao seu poder. E você creia nisso, meu querido irmão. Jesus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre aquilo que você está passando nesse momento. E por ter poder, ele pode e quer te ajudar. Diante disso, o nosso coração pode se manter sossegado. Naquele dia, eles estavam aprendendo sobre Jesus. Nós temos um privilégio, nós já experimentamos Jesus. E além disso, nós podemos olhar para a Escritura e ver mais uma vez que o Senhor é poderoso sobre toda e qualquer situação. Assim como ele disse ao mar revolto naquele dia: aquieta-te, acalma-te. Ele pode dizer a situação que nós estamos passando e pode principalmente dizer ao nosso coração: sossegai. E daí tudo se fazer bonança ao nosso redor e dentro de nós. Mas ainda, uma terceira lição que nós não podemos perder de vista aqui para que o nosso coração fique sossegado é que podemos descansar na fidelidade da palavra de Deus. Olha que interessante, o versículo de número 35, Jesus diz assim para aqueles discípulos: vamos para o outro lado. E quando nós lemos essa narrativa, quando entramos no capítulo 5, no versículo 1, vai nos dizer assim: eles atravessaram o mar e foram à região dos Gerazenos. Eles conseguiram atravessar. Naquele dia, Jesus havia feito um convite, mas um convite que era acompanhado de uma promessa: venham. Eles foram, nós vamos para o outro lado, e eles chegaram. Não foi assim que ele fez comigo e com você? Um dia ele nos chamou, ele nos fez um convite, e esse convite é tão maravilhoso que ele vem acompanhado de muitas promessas. Talvez você esteja se perguntando: quais promessas? Eu estarei com você. Eu te ajudarei, eu te sustentarei, eu te fortalecerei, eu jamais te abandonarei. Louvado e exaltado seja o Senhor pela sua palavra, porque ela é fiel, ela é digna de toda aceitação, e mediante a isso nós podemos sossegar o nosso coração. Nesse dia de hoje, o que eu quero convidar a você, através da palavra de Deus, através da instrumentalidade do Espírito Santo, é convidar você a descansar o teu coração no Senhor. Descansa o coração no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Beijo no teu coração e até o próximo devocional para a glória de Deus. Tchau, tchau.